Opa galera, como é que vocês estão? Tudo bom? Bom galera, aconteceram algumas coisas ultimamente que me fizeram ficar um tempo sem gravar, mas eu tô de volta aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. Mas antes desse vídeo começar, eu queria dar alguns recados. Primeiramente, o vídeo respondendo as perguntas de vocês logo sai. É que eu tô esperando juntar um número bom de perguntas para poder começar a fazer o vídeo respondendo elas. Segundamente, é que o conteúdo desse vídeo não tá completo. Eu só vou apresentar uma dimensão nova e algumas espécies. Mas em questão de história, tem um amigo meu me ajudando a trabalhar nessa parte. E essa em si não tá completa. E provavelmente esse vídeo aqui vai ter uma parte 2 futuramente. E o terceiro recado é que se você não acompanha aqui o canal diariamente e quer se contextualizar com a história que eu tô criando de uma dimensão nova e tudo mais, assista alguns outros vídeos aqui que vão estar na descrição para se contextualizar mais. Mas enfim, recados dados, bora começar logo o vídeo. Bom galera, para começar eu vou apresentar para vocês o que é o Reino Dracônico, que em resumo seria a segunda dimensão mais próxima do plano principal daquele universo que eu já expliquei. Ela fica logo depois da Terra da Sombra Oculta, rodeando o plano principal. Essa dimensão é cheia de criaturas únicas. A maior parte delas, como o próprio nome Reino Dracônico já diz, são dragões. Cada espécie com características bem únicas de si. E o primeiro que eu vou estar apresentando aqui para vocês é o Terror do Vazio. É um dragão extremamente misterioso e normalmente solitário. E seu poder é totalmente desconhecido, já que nenhum deles foi visto em combate. Sua peculiaridade é sua capacidade de viajar tranquilamente entre dimensões. Esse dragão é conhecido por conseguir sobreviver no vazio que fica entre uma dimensão e outra. Por isso o nome Terror do Vazio. Até o momento, esse dragão é a única forma conhecida de entrar ou sair do Reino Dracônico. O próximo aqui da lista é a Besta de Vidro, que apesar do nome frágil, de frágil não tem nada. É um dragão de emboscadas. Ele se enterra na areia e pode esperar pacientemente por vários dias até que uma possível presa passe. Na ponta de sua cauda ele possui um ferrão, que apesar de não ser venenoso já faz um grande estrago. Mas por que o nome Besta de Vidro? Bom, isso se dá à sua habilidade especial de cuspir um tipo de areia derretida, que ao se solidificar se torna algo parecido com vidro, porém com uma resistência absurda. Ou seja, o bichinho é uma farm de vidro temperado. Passando pro próximo, temos a Besta de Magma, que como seu nome já diz, tem algumas características corporais bem quentes, por assim dizer. Mas apesar de seu tamanho grande, eles são até que bem pacíficos, atacando apenas se forem perturbados. E isso se dá mais à sua alimentação, que não consiste nem em carne nem em plantas, mas sim lava. Esse gigante dócil normalmente se alimenta da lava de um vulcão ativo, o estabilizando e impedindo que entre em erupção. Vale ressaltar também que devido à sua alimentação incomum, ele possui algumas características corporais meio diferenciadas, como por exemplo ter uma resistência grande o suficiente para poder mergulhar em um vulcão. E também, sua pele emite tanto calor quanto o próprio magma derretido. Além disso, quando ameaçado, ele pode disparar fortes rajadas de lava contra seu inimigo. E bom, como eu já disse anteriormente, esse é um dragão extremamente tranquilo. Mais tranquilo que ele, só o próximo que eu vou mostrar na lista. E bom, logo depois temos o Quebra-Troncos, que apesar de ser herbívoro, tem uma grande força bruta e utiliza ela para derrubar árvores e comer as folhas do topo. Porém, uma grande característica desse dragão é o fato de ele carregar todo um ecossistema de fungos em suas costas. Mas isso acaba sendo um problema, já que esses fungos liberam uma substância que deixa ele meio tranquilo demais. E tipo, essa tranquilidade é em um nível que deixa o dragão tão abobado que só faz ele contra-atacar o inimigo quando o inimigo já tá literalmente comendo ele. Isso faz deles uma presa extremamente fácil de se caçar. Porém, isso já é recompensado com o fato de eles se reproduzirem bem rápido. Mas sabe aquela pessoa extremamente tranquila que quando fica irritada simplesmente se torna outra pessoa? Então, quando afastado da sua fonte de comida, esse dragão entra num modo de fúria e começa a atacar tudo que vê pela frente. E acredite, se um bicho desse se irritar, corre. Mas enfim, deixando um pouco esse assunto de lado, bom, eu queria contar uma curiosidade para vocês. Esse dragão consegue voar. Sim, vocês não ouviram errado, esse brucutu consegue levantar voo. E tipo, só olhando para a imagem já dá para perceber que é um dragão extremamente pesado e nem um pouco aerodinâmico. Mas como é que ele consegue voar então? Bom, imagina um besouro desgovernado. Agora aumenta o tamanho dele em 500 vezes. Essa é a descrição de um quebra-troncos tentando voar. Agora passando para o próximo da lista, temos o Garra Dourada,
Essa espécie de dragão possui escamas com muita semelhança a ouro, e eles também têm a característica de adorar colecionar esse metal precioso. Essa é uma espécie carnívora e totalmente agressiva, e eles ficam mais irritados ainda quando alguém mexe em seu ouro, recebendo essa pessoa com uma rajada de fogo extremamente potente. Logo depois na lista temos o Presa Ácida, um dragão de hábitos noturnos que consegue produzir um ácido altamente corrosivo. Essa característica ácida se encontra tanto em seu disparo quanto em seu próprio sangue, que é feito do próprio ácido. E por terem hábitos noturnos, esses dragões têm uma visão bem ruim, dependendo mais da audição e do olfato. Uma curiosidade meio estranha sobre esse dragão é que quando ele enfrenta alguma criatura mais forte que ele gosta de levar o crânio dessa criatura como troféu. E logo depois temos o Terror dos Céus. E antes que alguém venha falar, não, esse não é um Rayquaza comprado na Shopee. Mas bom, agora voltando pra seriedade, essa é uma espécie relativamente rara, sendo bem difícil encontrar um desses voando por aí. Eles são conhecidos por voarem em grandes alturas. Daí o nome, Terror dos Céus. Eles normalmente agarram suas vítimas e as levam para muito alto, fazendo elas sufocarem com a pressão da atmosfera. E quando pressionados, eles normalmente podem ou simplesmente fugir com sua enorme velocidade, ou até mesmo atirar uma rajada de energia capaz de abrir uma montanha ao meio. Mas essa segunda opção é a menos provável, já que esse ataque deixa ele totalmente esgotado e vulnerável a ataques inimigos. Essa espécie só desce ao solo quando precisa se alimentar, e isso se dá ao fato dele não precisar beber água, já que a sua pele absorve toda a umidade das nuvens, hidratando seu corpo por completo. O próximo dragão que eu vou estar apresentando aqui é o Asa de Aço, uma espécie de dragão bem resistente, e que tem uma certa semelhança com o Garra Dourada, porque assim como o anterior tem a pele que se assemelha a ouro, a desse daqui, por sua vez, se assemelha ao aço. Esses dragões normalmente podem disparar rajadas de fogo bem básicas, mas a sua maior característica corporal para autodefesa seriam seus espinhos retráteis, e ele tem vários desses espalhados pelo corpo. Quando ameaçado, os espinhos se levantam, machucando qualquer inimigo que tente mordê-lo. E ainda para piorar, quando os espinhos se fixam em alguma superfície, eles se soltam da pele do Asa de Aço, ficando grudados no inimigo para lembrá-lo que não se deve mexer com um desses carinhas. Mas fica tranquilo, o Asa de Aço não vai ficar vulnerável por muito tempo. Dentro de 1 ou 2 dias os espinhos já estão totalmente crescidos de volta. Logo depois temos o Terror dos Mares, um dragão marinho que se assemelha a um camarão gigante. Bom, suas asas são mais usadas para nadar, são criaturas carnívoras, mas quando se sentem ameaçados, eles saltam para fora d'água, semelhante ao que um peixe voador faz. E apesar de ter asas grandes, eles não são capazes de voar, mas sim apenas de planar. E quando encalham em uma praia, raramente conseguem voltar para a água. Mas apesar de conseguir respirar tanto dentro ou fora d'água, essa criatura morre assim que começa a se desidratar. Eles normalmente vivem em bandos bem grandes, sendo bem sociáveis com membros da própria espécie. Logo à frente temos o Espectro do Gelo, um dragão que possui uma extrema força bruta e um raio congelante bem potente. Normalmente esse dragão ataca à noite ou em uma nevasca. Durante o dia, ele se enterra na neve e fica apenas dormindo. Na ponta de sua cauda, ele possui uma clava que pode rachar até mesmo a pedra mais dura. Um fato curioso sobre esse dragão é que ele não enxerga muito bem. Na verdade, ele utiliza a visão de calor para achar suas presas. Assim, ele consegue distinguir uma possível presa de um monte de neve. É uma criatura muito resistente e totalmente adaptada para o frio. Mas bom, galera, o próximo dragão que eu vou mostrar aqui não é exatamente esse que tá aparecendo aí na tela. Eu só queria lembrar vocês do Asa da Sombra. O vídeo que eu falo exclusivamente dele vai estar na descrição. Mas quem assistiu o vídeo dos Asas da Sombra deve se lembrar que eles são uma raça grande, forte, extremamente territorial e agressiva, que trabalha sozinho e detesta outros da sua própria espécie. Então, essa é a variação dos Asas da Sombra do Reino Dracônico. Mas espera, eu vou explicar por que uma criatura tão imponente virou esse cotoco. No início, os Asas da Sombra do Reino Dracônico eram iguais aos outros, mas pelas presas de lá serem maiores, a falta do sucesso nas caçadas e a falta de comida diminuiu drasticamente o tamanho do seu corpo. Assim, ele precisaria de menos comida para sobreviver. Porém, o menor tamanho trouxe uma nova dificuldade, obrigando essa nova espécie de Asa da Sombra a caçar em bandos para obter mais sucesso. Hoje em dia, essas criaturinhas são uma praga no Reino Dracônico, caçando em bandos de até 60 indivíduos. Eles agora possuem uma probabilidade de sucesso de 80% em suas caçadas, mostrando que apesar de pequenos e fofos, de fracos não tem nada. Mas no geral, eles têm quase
quase que as mesmas características dos Asas da Sombra originais, com exceção do seu tamanho e uma diminuição enorme em seu ego. Ah, mas o que acontece se eu achar um Asa da Sombra desses desprevenido, sozinho? Meu amigo, só corre, porque onde tem um desses, tem vários. E eles só estão esperando a oportunidade certa para te atacar. Mas bom, galera, no geral é isso. Não esqueçam de passar lá na descrição para ver os outros vídeos. E fiquem ligados para a parte 2 desse daqui. Até a próxima, valeu!